reunidos, né, na presença de Cristo, buscando conhecimento, esclarecimento, né, para darmos continuidade e progresso nessa nossa jornada, enquanto espíritos milenares, enquanto seres em evolução, né, buscando melhorias cada vez mais para nós, né, para o futuro, né, a vida futura como o estudo passado, né. Então, vou fazer a leitura do livro Agenda Cristã, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Me parece que está travado aqui a imagem. Travou aí, dona Alessandra? Não, está normal. Não? Tá normal. Tá. Então, vamos lá. Pelo Espírito André Luiz. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde os seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e o ajude. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Que assim seja. Então, vamos fazer uma prece inicial, né? Fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus por estarmos mais uma vez aqui reunidos e pedindo a Ti, ó Pai, que nos proteja, que esteja sempre conosco e principalmente agora aos mentores espirituais de cada pessoa aqui que está assistindo. Possam estar influenciando, auxiliando e atendendo à necessidade de cada um. Que assim seja. Então, né, vou passar a palavra para a nossa querida irmã Alessandra, que dará, né, continuidade e início à palestra de hoje. Agradecemos a vossa presença e por aceitar proferir a palavra de hoje. Sinta-se à vontade. É sempre bem-vindo o convite, né? Porque a gente acaba se preparando e nesse preparo a gente estuda e aprende. Então, assim, para os dois lados é muito bom, né? Tanto para quem vai participar, escutando, quanto para a gente, que é um momento que a gente tira ali também para poder estar se preparando. E eu não sei se tem que esperar mais um pouquinho, o meu aqui falta 5 minutos. O seu já deu o horário? O meu já é 7h25. Começa às 7h30? A palestra? Se quiser começar, não tem problema não. Pode começar? Não, então pode, tá? Sinta-se à vontade. Então tá bom. Dá uma saidinha. Tá, beleza. O nosso tema hoje, né, como já foi anunciado aí, é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele passa por uma série de, vamos falar, de percalços, né, porque a gente não foi preparado para isso, né. A maioria de nós teve uma educação mais rígida, em que a gente aceitava aquilo que era colocado para nós, não tinha muito nem como contestar, nem como reclamar, vamos falar assim, e hoje a gente busca esse entendimento, né, porque à medida que você se conhece, você consegue ir se lapidando, né, porque hoje, vamos falar, todos nós temos as nossas imperfeições, e para a gente poder
ir se melhorando, nós obrigatoriamente temos que nos conhecer. Então, o tema, né? Autoconhecimento é o caminho. Por que o autoconhecimento é o caminho? Se a gente for ler o que é o autoconhecimento, ele é o conhecimento de si mesmo, né? O conhecimento ou a investigação de si mesmo, e ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. E também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. Essa definição, ela está na Wikipédia. Então, se a gente for procurar lá na internet, essa é a definição de autoconhecimento. E de grande valor, né? Porque se eu quero ser mestre de mim mesmo, para, consequentemente, ser um ser humano melhor. Então, à medida que eu me conheço, à medida que eu vou me lapidando, eu vou me melhorando. Segundo a psicologia, o autoconhecimento significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. E a prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Quantos de nós já não se pegou aí em emoções não controladas, vamos falar assim, quando você entra em descontrole emocional, ou o choro, ou o esbravejamento, ou a raiva, ou a briga, né? Quantas vezes nós já nos deparamos com situações assim? E o autoconhecimento, ele vai nos dar essa tranquilidade, né? De perceber ali aquela emoção vindo, aquela emoção surgindo de uma forma intempestiva, e que eu preciso me controlar. Se eu tenho o autoconhecimento, né, se eu reconheço aquilo de imediato, eu vou ter um autocontrole sobre aquilo que está ocorrendo. E a terceira colocação sobre o autoconhecimento, sobre o espiritismo. Né? O que o espiritismo fala sobre o autoconhecimento? O espiritismo está sempre nos colocando frente a frente com a reforma íntima, cuja ferramenta é imprescindível é o autoconhecimento. A tão falada reforma íntima, ela passa pelo autoconhecimento, né? Como que a gente não vai se reformar, vamos falar assim, se a gente não se conhece? Então, tudo vai passar pelo autoconhecimento. E o momento que a gente está vivendo hoje é muito favorável para isso, né? Então, a gente se voltar para si e começar essa lapidação. E tem uma passagem de São Paulo, quem lembrar, né, que São Paulo teve São Paulo aos Coríntios, São Paulo aos Colossenses, e tem essa passagem de São Paulo aos Gálatas, que ele diz: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, nessa passagem, São Paulo está dizendo, né, que se tornou verdadeiramente um discípulo do Cristo e que passou a viver de acordo com os seus ensinamentos. Então, quando ele disse isso, que não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, ele saiu da manifestação egóica, que vamos assim falar na psicologia, né? Ele saiu do ego dele, ele saiu de tudo o que seria, vamos falar, no nosso entendimento, né? Que seria humano, material, e passou a viver em Cristo, que seria Cristo que vive em mim. Então, aqui da Terra, nada mais importava para ele. Né? Às vezes as humilhações, as más intempéries, né, que eles passaram, vamos falar assim, de serem muitas vezes judiados, de serem muitas vezes contraditados, de não reconhecerem as palavras do Cristo, né, de às vezes apanharem, de ter todo tipo de subjugação,
Então, naquele momento, ele disse, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, qualquer coisa que acontecesse com ele, ele já não estaria importando mais. Por quê? Porque ele já tinha se despido daquele ego, da persona, como assim a psicologia também usa, né, que são as nossas máscaras, os nossos personagens, e vivia em Cristo, era o verdadeiro eu dele, era o verdadeiro ser dele, de São Paulo. Então, em outras palavras, quando São Paulo pronunciou essas palavras, ele já estava com um grau de consciência tão elevado que tudo aquilo que ele havia criado como persona deixou de existir. E nós vamos ali falar mais na frente um pouquinho da persona. Então, o que é essa persona? É uma espécie de máscara, né? Porque nós temos os nossos personagens, vamos falar assim. Eu não sou a mesma pessoa em casa que eu sou no meu trabalho, que eu sou lá no meu centro religioso, que eu sou quando eu vou ao comércio, que eu sou quando eu vou fazer alguma outra atividade, que eu vou fazer minha academia, vamos falar assim, que eu vou conviver com outras pessoas. Então, para cada lugar, a gente acaba tendo uma maneira de agir, uma maneira de se comportar, e são as personas, né? A gente utiliza dessas personagens para o nosso dia a dia, para o nosso convívio. É errado? Não, no meu trabalho eu tenho que ir mais formalmente vestida, eu tenho que ter uma linguagem mais polida, eu tenho que tratar bem todo mundo, que independente de estar trabalhando ou não, é nossa obrigação, mas que naquele lugar eu tenho que me portar daquela maneira, a sociedade exige que seja assim, né? Então, de certa forma, nós temos que nos comportar de diferentes formas em diferentes lugares. Então, pela psicologia, isso é chamado de persona, aquilo que a gente cria para determinado lugar. Se eu vou a um evento muito chique, eu tenho que ir vestida adequadamente, eu tenho que ter uma postura mais sóbria, uma postura mais séria, né? Então, eu crio uma persona para estar naquele lugar. Mas é diferente eu estar no meu lar, eu estar à vontade, né? Eu ser uma pessoa mais tranquila, tipo, não usar linguagens, né? Ter uma comunicação mais coloquial dentro da casa. Então, dependendo do lugar, a gente se porta adequadamente a ele. Isso seriam as personas. Não sei se ficou claro, né? Mas é o que se coloca. Então, é despir-se de todas as personagens, de todas as máscaras, sejam elas profissionais, religiosas, familiar, espiritual, e restar apenas um ser humano em contato com o todo da existência. Então, a gente olha para Cristo, né? Quem foi o ser mais evoluído que passou aqui pela Terra? Foi Cristo. E ele era o mesmo em todos os lugares onde ele passava. Então, ele já estava tão iluminado, né, tão autoconhecido, tinha tanto autoconhecimento de si mesmo, que ele se portava da mesma forma em todos os lugares, que ele era um ser, né, com todo da sua existência. E daí tem uma passagem de Cristo, que muitos não entendem quando Jesus diz em outra passagem, que ele fala assim, ó, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então, muitos não entenderam o que ele quis dizer aquilo, né? Que ele estava renegando a sua mãe, aos seus irmãos. Não. Diferentemente, né? Ele estava reconhecendo que ele tinha aqueles parentes corporais, vamos falar assim, materialmente falando, que sua mãe, que ele amou e venerou durante sua vida inteira, né? E seus irmãos, que mesmo não compreendendo, eles os amavam igualmente, mas que ele quis dizer que todos aqueles que estavam ali eram seus irmãos, sua irmã, seu pai, sua mãe,
porque para ele não tinha diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, todos nós somos iguais perante Deus, né? Então, para ele não tinha essa formalidade. Então, o que ele quis distinguir ali era a parentela corporal e a parentela espiritual. Todos nós somos irmãos perante Deus. Então, esse autoconhecimento passa por isso também, né? A gente se aceitar, e quando a gente se aceita, você tem um domínio melhor das suas emoções. Quando você se conhece, você tem um domínio melhor das suas emoções e passa a se burilar naquele sentido, e também passa a entender melhor o outro, né? Então, era isso que ele quis dizer, que todos nós somos iguais. E para nós, né, nos tornarmos, vamos falar, um seguidor do Cristo, o que a gente precisa, né, fazer? Nós estamos aqui encarnados na Terra porque ainda temos uma série de necessidades. Todos nós somos imperfeitos. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos trabalhos a desenvolver para essa melhora, para essa evolução que precisamos ter. Então, quando ele fala que quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, todos nós somos iguais, né, para ele. E o que precisa para a gente seguir ele? É a gente se desvencilhar, vamos falar aqui de uma palavra também muito usada na psicologia, do ego, que seria a gente se desidentificar. O que seria isso? A gente deixar do nosso orgulho, né, que o nosso ego sempre ele é muito latente, a gente parar de esconder, né, os nossos defeitos, as nossas falhas, ao invés disso, de ficar se escondendo através dessas sombras, vamos falar assim, a gente passar a se autoconhecer e se melhorar. Falar que vai ser uma tarefa fácil, não vai ser, né? Porque quem gosta de reconhecer as suas mazelas? Nenhum de nós gosta. A gente acha do outro, a gente vê os defeitos do outro, mas os nossos, né, estão sempre escondidos. Então, as virtudes do Cristo, né, que nós precisamos aí para tornar igual São Paulo, que é muito difícil, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, é a prática do amor, da compaixão, do desapego, da generosidade e muitas outras virtudes. E esse processo, ele é um processo que vai ser doloroso, porque esse conhecimento, às vezes, nos traz coisas que a gente não quer enxergar, mas que a hora que a gente estiver preparado, porque nós não podemos julgar que todos nós estamos prontos. Cada um vai ter seu tempo. Então, se eu me julgo que eu posso começar a me conhecer, às vezes eu vou precisar de uma ajuda, eu vou precisar de, às vezes, um profissional da área, né? Mas eu posso devagar ir me conhecendo, eu posso ir refletindo sobre as minhas ações do dia a dia e reconhecendo, né, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, porque todos nós temos tanto os nossos defeitos, mas nós temos muitas virtudes também. Então, esse autoconhecimento passa pelos dois lados. Então, eu vou exaltar, vou melhorar mais as minhas virtudes, e o que eu não tenho de bom, eu vou procurar melhorar para que fique bom também, né? E o que é a persona? Tem um resuminho aqui do que seria a persona. A persona refere-se ao que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita que deve parecer. É como um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Foi o que a gente falou ali atrás, né? Para cada lugar, às vezes eu tenho que ter uma persona, eu tenho que ter um jeito de agir, um jeito de falar. Se eu vou num lugar mais simples, eu
vou me portar de uma maneira mais simples, se eu vou num lugar que exige eu estar mais vestido sobriamente, eu vou mais formal, né? Então, isso seria a persona. E Cristo, na verdade, ele era um ser único em todos os lugares que ele passou. Podemos fazer isso? Difícil, né? A vida nos exige muita coisa, muita formalidade ainda. Mas o nosso ser interno, esse a gente pode começar a melhorar. E como já falamos, né, o autoconhecimento é a reforma íntima para o espiritismo. A gente escuta falar muito autoconhecimento, não é nada diferente, é a nossa reforma. Quantas vezes a gente não chega no final do ano, vai limpar a nossa casa e tem lugares ali que estão sujos, né, que a gente passou o ano ali sem ver nosso guarda-roupa, lá os cantinhos, né, que precisam ser limpos. Da mesma forma, é o nosso ser, é a nossa individualidade. Às vezes tem coisas que estão faltando ali, passar um paninho, passar um brilho, lustrar, né, fazer aquilo ficar limpo. E aqui tem algumas frases de Joana de Ângeles. Eu vou pedir permissão, né, para ler algumas, para que a gente vá consolidando aí esse ensinamento. Ó. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamentos afetivos, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Está em Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal. Em uma segunda colocação dela. É necessário deixar de ignorar o seu mundo interior, o seu inconsciente, mergulhado no abismo de si mesmo e autorrevelando-se em um processo de individuação. Toda essa energia de que é portador, o inconsciente, pode ser canalizada para a edificação de si mesmo, superação dos medos e perturbações, dos fantasmas do cotidiano, que respondem pela insegurança e pelo desequilíbrio emocional do indivíduo. Joana de Ângeles. Então, todas as vezes as nossas desarmonias, os nossos desarranjos, nossos desequilíbrios emocionais, eles passam muitas vezes por nós não nos conhecermos. E a gente sempre espelha muito a culpa no outro. Eu fiquei assim porque quando eu era na minha infância eu passei por isso, passei por aquilo, e você leva uma vida inteira se autopenalizando, se autodefendendo, vamos falar assim. Você se esconde atrás de algo que aconteceu há muito tempo e deixa de viver, porque você não caminha para frente. E a partir do momento que a gente começa a se conhecer, né, mesmo que traga muitas dores, muita mágoa, às vezes, que podemos ter, mas isso vai trazer um grande benefício. Você vai deixar isso para trás, né? Se eu tive algum desconforto, se eu tive alguma coisa que me feriu, que me magoou, mas isso hoje ainda pesa em mim, o que eu posso fazer para melhorar isso? É se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente vai desenvolvendo outros sentimentos, né? Que é o auto-perdão, a autocompaixão. Nós vamos nos fortalecendo. Mesmo nas dificuldades, né, de convívio que temos nos nossos lares, às vezes, temos convívios também não saudáveis, não salutares nos nossos trabalhos, mas quando a gente tem a consciência de si, de que nós somos falíveis e as outras pessoas também são falíveis, a gente começa a entender, né? Uma dessas características que a gente tem do autoconhecimento é o que a gente vê no outro, que é muito falado isso,
escutando o Rossandro Klinger e o Haroldo Dutra e tantos outros aí que falam do assunto, muito daquilo que a gente vê no outro é, na verdade, o espelho de nós mesmos. Aquilo que a gente vê de errado no outro, às vezes a gente esconde em si mesmo. Então, tem muito esse espelhamento. Quando você observar alguma coisa no outro que você não goste, observe em você. E provavelmente você tem essa não virtude em você também. Você tem essa emoção não boa também em você. E agora, nesse momento que nós estamos passando, que é de reserva, de ficar mais em isolamento, né? Agora não tão árduo mais esse isolamento, não tão preso mais assim as pessoas, mas vieram muitas revelações, né? Muitas coisas que às vezes estavam guardadas, elas foram se revelando. Porque crianças em casa, marido e mulher tendo que conviver ali no dia a dia. Então, aparecem muitos sentimentos, né? Muitas pessoas ficaram sozinhas, aí vem a angústia, vem a depressão, vem o medo. Então, e às vezes numa convivência, às vezes de mais gente dentro da casa o dia inteiro, vem a raiva também, vem a impaciência, né? Então, muitas emoções, elas foram vividas intensamente. E, de certa forma, não esperadas, né? Quem estava preparado para ficar fechado, para ficar isolado? Ninguém. E nos vimos diante da situação. Quem estava preparado, às vezes, para ficar com as crianças 24 horas por dia? Porque não tem onde você levar, não tem onde você deixar. Né? E a paciência? Muitos pais tiveram que trabalhar isso arduamente. Então, às vezes, tiveram que se voltar ali para os ensinos diários do dia. Estão aprendendo lá tabuada de novo, português, né? Mas se fez necessário. Então, esses sentimentos que a gente tem que usar de maneira propulsora, né? Tudo aquilo que não foi bom, vamos falar assim, mas usar de maneira saudável. Né? Se eu estou tendo que ter paciência com meu filho, eu estou exercendo a minha paciência. Se eu estou tendo que ter mais... se eu estou ficando sozinho e eu estou angustiado, eu vou procurar meios de melhorar essa angústia. Então, é esse autoconhecimento. E a personalidade, né, e a nossa consciência, o autoconhecimento vai passar pela consciência. Eu li em algum lugar que eles falam que a gente é como uma cebola. Então, nós temos as personas, vamos falar, né, as cascas, e quando você vai tirando essas cascas, né, que você vai abrindo, despetalando essa cebola, e vai chegando no cerne ali, naquele centro, é doloroso. Se autoconhecer não é fácil. Então, a cebola faz a gente chorar, né? Eu imagino que, à medida que você vai conhecendo, mas você vai, à medida que você chora também, você se depura, você se limpa, né? Você se harmoniza, você vai se melhorando. E a psicologia fala que a nossa consciência é seletiva por proteção. Porque quando a gente vai tomar essa consciência de nós mesmos, não é agradável. Então, nós editamos uma versão, né, para o mundo, uma linguagem bastante atual, né, que tudo edita, tudo digita, tudo se faz, tudo se apresenta. Então, a gente edita uma versão para o mundo, mas nós temos internamente a nossa verdadeira personalidade. E a gente é um conjunto dessa influência, tanto da externa quanto da externa. E Rossandro Klinger citou Fernando Pessoa, que é um famoso poeta, né? Fernando Pessoa disse assim, que eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Porque muitas vezes a gente quer ser, quer fazer, quer acontecer, mas
a sociedade, né, as condições externas, as condições sociais, nos tornem para o bom convívio social. Eu não posso fazer tudo que eu quero também, né? Eu tenho que respeitar as regras de boa convivência. Então, Fernando Pessoa foi muito sábio. Eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Eu tenho parte do externo e tenho parte do interno. Tenho parte do que a sociedade exige de mim, do que o convívio social exige de mim, e tenho a parte interna. E aonde as duas se encontram, vão fazer esse equilíbrio, né? E esse despertamento dessa personalidade, dessa consciência, desse autoconhecimento, ele é um despertamento em nós, é um convite à reflexão. E falando aqui, né, no pouco tempo que a gente tem, é praticamente um despertamento mesmo, é um chamamento para nós pensarmos a respeito, porque cada um vai ter que fazer esse reconhecimento, né? Autoconhecimento. Então, cada um vai ter que buscar os caminhos para fazer esse autoconhecimento. E Freud utiliza muito, foi um dos grandes psicólogos aí, ele criou, né, a projeção psicológica, é que nós projetamos, né? Então, direto de Freud, a projeção é um mecanismo de defesa psicológica, em que determinada pessoa projeta seus próprios pensamentos, motivações, desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. Para alguns psicanalistas e psicólogos, trata-se de um processo muito comum que todas as pessoas utilizam em certa medida. Quando as pessoas usam a projeção como um mecanismo de defesa, percebem um pensamento desagradável, sentimento ou qualidade como pertencente a outra pessoa, em vez de a si mesmo, a fim de ter a carga emocional retirada de si. Então, muitas vezes a gente vê o defeito no outro, mas não vê em nós mesmos. Como é que diz? Vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no seu olho, né? Então, muitas das vezes o que a gente vê no outro que não nos agrada, nós temos também. E tem uma frase de Divaldo Franco, né, que ele fala que bateu, doeu, leva que é teu. Então, assim, quando a coisa nos fere, nos bate, nos incomoda, é porque ela está em nós. Então, bateu, doeu, leva que é teu. E é difícil. Tem a história do Rossandro, que ele disse que numa sexta-feira à tarde, um amigo dele chamou ele para descer lá do prédio onde eles estavam, para ver o que ele tinha comprado. Chegou lá, era um carro de última geração, moderníssimo, todo equipado, caríssimo, e que daí ele, Rossandro, ficou ali com inveja. E ele ficou matutando o final de semana inteiro, como que ele poderia também comprar um carro daquele, simulou financiamento, e viu que não ia dar, ia ter que pedir dinheiro emprestado, ia ter que cortar um monte de despesa da casa, e por fim, quando foi domingo de tarde que ele viu que não ia dar, acalmou. E ele se descobriu o quê? A esposa dele falou, o que foi que você agora está mais tranquilo? Ele falou, eu me descobri invejoso. Ela falou, você está feliz que você se descobriu invejoso? Ele falou, porque agora eu vi que eu tenho inveja, então eu posso me melhorar e trabalhar isso. Eu não posso ter tudo que o outro tem, só porque é igual uma criança mimada. Se um tem a bola, eu quero ter a bola igual. Se o outro tem um tênis, eu quero ter um tênis igual. Não, né? A gente tem inveja do outro, tipo, é uma emoção, é um sentimento que nós temos, mas temos que saber trabalhar com ele, né? Não podemos ter isso como um sentimento que vai nos causar dor, que vai nos causar, às vezes, você querer mal o outro porque ele conseguiu o que você não consegue, você não conseguiu.
Mas tem necessidade de você ter o carro de última geração, se você tem um carro que está servindo bem as funções que ele tem que realizar, te levar para o seu serviço, levar suas crianças para a escola, não está te servindo fazer suas atividades? Então, para que você precisa do carro da última geração se você tem um que está te atendendo? E quem de nós, né, às vezes não vê, às vezes a posição do outro, que se saiu melhor profissionalmente, ou que conseguiu realizar uma viagem, quantos de nós não tem inveja? São sentimentos que nós temos. Mas é ruim, tipo assim, é um sentimento que a gente não vai ter, nós vamos ter. Só que é o modo como a gente vai trabalhar esse sentimento que vai nos fazer bem ou mal. Né? Que bom que o colega conseguiu, mas não você ficar remoendo, né? Ele conseguiu e eu não consegui. É você achar bom que o outro conseguiu por seus méritos, se você não conseguiu naquele momento, se é um desejo seu, de repente, futuramente, se não, o que está te atendendo está bom, você não vai mais ficar procurando, né? Então, o ego, ele nos dá a sensação, nos dá o sentimento do orgulho, que nos fere, né? O outro consegue, você não consegue. É a inveja, o orgulho. Então, o primeiro passo que fala do autoconhecimento é reconhecer. Reconhecer. Seria o primeiro passo para a gente começar a se autoconhecer. Reconhecer os defeitos. Então, para esse objetivo, é essencial reconhecer o problema. Por quê? Porque eu não posso mudar o que eu não reconheço em mim. Se eu reconheço, aí eu posso tratar para mudar. Mas se eu não reconheço, eu não estou fazendo conta dele, né? Então, são sentimentos desconfortáveis, às vezes, que a gente vai ter. E nós usamos o mecanismo de defesa. Você vê no outro, mas não vê em você. Então, gastamos energia para esconder de nós mesmos quem somos. E adianta gastar essa energia, é melhor a gente gastar essa energia melhorando, né, do que escondendo. Então, eu só posso amadurecer aquilo que reconheço em mim. E na medida em que entro em contato com minhas sombras, com meus defeitos, com o que eu não quero mostrar, eu saio da persona, né, eu saio das máscaras e entro no meu ser real. E a hora que a gente entra nesse ser real, não é fácil. Então, vai ser doloroso, vai ser, não vamos falar traumático, mas vai ser um processo gradual, lento e doloroso às vezes. Então, o que é preciso, né? Que eles falam, é preciso você ter misericórdia e compaixão consigo mesmo, tipo, reconhecer, mas tratar de maneira branda, né? De tratar de maneira suave. Ser duro com os problemas e suave com as pessoas. Então, você tem um problema para resolver? Tem. Qual que é o problema? É esse. Mas eu vou me maltratar, me auto-julgar, me auto-punir por causa disso? Não. Eu vou me tratar bem e vou resolver o problema. Né? Então, esses sentimentos de misericórdia, compaixão, que a gente usar conosco mesmo, nós temos que usar também para com o outro. Porque as pessoas com quem convivemos também vão ter defeitos, vão ter falhas. E às vezes o que eu reconheço em mim, também reconheço no outro. Né? Então a gente vai aprendendo com isso a ser mais compassivo, a ser misericordioso. E gradualmente a gente vamos nos mudando, vamos nos aceitando como nós somos e nos tornando pessoas melhores. Então essa cebola ali que a gente vai despetalando ela, muitas vezes chorando, mas no final vai dar tudo certo. A gente vai se aceitar, né? A gente vai aceitar como você é. E o que eles falam aqui, ó? Depois que as pessoas reconhecem o que estão fazendo, podem ser mais capazes de enfrentar os seus sentimentos de frente
e lidar com eles, ao invés de projetá-los em outra pessoa. Isto os levará a relações mais positivas e funcionais. Então, às vezes eu vejo, aquela pessoa lá é fofoqueira. Mas será que eu também não estou falando mal do outro? Eu estou falando mal do que é fofoqueiro, então eu sou fofoqueiro também. Então, a gente tem que começar a fazer esse policiamento. O que eu vejo no outro que eu não gostei, eu tenho que fazer essa autoavaliação. Eu devo ter esse sentimento também. Às vezes a gente acha as pessoas arrogantes, eu tenho que olhar para mim. Às vezes eu também tenho uma certa arrogância. Então, o bateu, doeu, toma, leva que é teu, porque a gente também tem, né? E aí passa pelo não reconhecer. Da mesma forma que a gente tem o reconhecer, que é você se aceitar, ser misericordioso, ser compassivo consigo mesmo e ir se melhorando, tem o não reconhecer, que daí é mais doloroso. Porque para as nossas sombras, para as nossas imperfeições, nós temos dois caminhos, que é reconhecer, né? Reconhecer os nossos defeitos, acolher, trabalhar, transformar, ou não reconhecer. E daí é doloroso, porque daí eu vou me autoacusar, eu vou me punir, eu vou me destruir, eu vou me culpar. E que não é saudável, não é salutar. Quando eu me descobri invejoso, por exemplo, eu não tem alguma coisa que alguém conseguiu, aí eu vou ficar lá, mas como eu sou invejoso, eu sou, que coisa feia, que coisa ridícula, que coisa invejosa. Não, é um sentimento que a gente tem. Mas assim, eu tive inveja, né? O outro conseguiu, eu não consegui. Mas é um sentimento que eu tenho que ir abrandando ele em mim. Que bom que ele conseguiu, né? Se eu não conseguir agora, quem sabe futuramente. E transformando isso, né, em coisas boas. Eu não consegui agora, mas então eu vou me organizar, eu vou conquistar essa coisa mais para frente, né? Agora não deu, pronto. E não ficar também invejando o outro, colocando olho gordo, né? Não é saudável isso. Então, quando a gente começa a usar esses mecanismos de defesa, se eu não reconheço em mim que eu tô invejoso, que eu sou orgulhoso, que eu sou arrogante, muitas vezes vem os estados, por exemplo, eu não consegui, mas eu preciso conseguir, eu quero mostrar para ele também que eu posso, não sei o quê. Eu vou ficando ansioso, né? Eu vou trazendo aquilo tudo para dentro de mim e fico pensando como é que eu vou fazer. Isso gera ansiedade. Isso futuramente pode gerar um distúrbio, né? Compulsivo, eu preciso comprar, eu preciso ter. Isso também não é saudável. Então, os sentimentos que a gente tem que saber trabalhar. E quando eles ficam fora do controle, eles podem levar às neuroses, às obsessões, às ansiedades, às histerias, fobias. Muita coisa que a gente não explica, né? As fobias, por exemplo, são casos a serem estudados. A gente vai conseguir tudo isso sozinho? A maioria das vezes, não. Às vezes a gente vai precisar de uma ajuda de um profissional preparado para nos ajudar para isso. Mas o básico ali, essas coisas do dia a dia, a gente consegue, né? Se você vai se conhecendo, você vai se policiando. Que é uma coisa mais besta que tem do que a gente no trânsito, que a gente fica com raiva, que a gente quer bater no outro carro, quer descer e lá bater no outro motorista. Que coisa mais sem lógica é isso. Todos nós temos que usar a via pública de forma saudável, né? Se o outro está errado, se ele cortou a frente, se ele entrou de uma forma não certa na via, e você quase bateu nele, mas não bateu, que bom que não bateu, mas não ficar tendo essas sensações de raiva que dá uma adrenalina, dá uma descarga no seu fígado, no seu intestino, no seu cérebro, altera todo o seu organismo, você fica com raiva. Para que isso? Né? Nós estamos fazendo mal para nós mesmos, o outro lá não está nem sabendo o que está acontecendo.
Então, é a gente começar a trabalhar essas emoções. Haroldo Dutra, ele traz as 12 emoções básicas, tá? Que é uma contrapondo a outra, vamos falar assim. É a alegria e a tristeza, a raiva e a empatia, o medo e a confiança, a atração e a repulsa, o reconhecimento e a participação, e a surpresa e a antecipação. Surpresa e antecipação aqui, a antecipação está como ansiedade, né? Que é você ficar antecipando as coisas. Então, e tudo isso tem a ver o quê? Com os nossos sentimentos, né? Se eu tenho raiva, por exemplo, eu tenho raiva do motorista lá, é um sentimento não bom. Se eu tiver empatia, ele errou, mas coitado, né? Não tá num bom dia, tá andando depressa, de certo, perdeu a hora. Então, assim, você começa a sublimar as coisas. Não que você vai ter que ser acordado com tudo errado que aconteça. Não, mas é você procurar entender um pouco para não entrar no conflito, né? Para não entrar ali na espiral do conflito. Haroldo Dutra fala muito dessa espiral do conflito, que às vezes o outro está nervoso, você já entra nervoso, em vez de resolver o problema, vai agravar o problema. Então, é sempre a gente ter calma, ter paciência e ser cauteloso. Que à medida que a gente vai se autoconhecendo, você vai dominando essas emoções. Então, quando você passa a ter esse autoconhecimento, você vai passando a ter um autodomínio. E o que muitas coisas dessas têm a ver? É o pessoal com o social, a gente ainda quer aparecer socialmente, né? É o poder, é a posse, é o prestígio, é o prazer. Tudo isso mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. E se a gente olhar, né, para o nosso modelo, que é Cristo, ele não tinha nada disso. Por quê? Porque aqui a gente chega sem nada e vai levar o quê? Nada. A gente vai levar só o que a gente fez dentro de nós mesmos. Nós somos seres espirituais em uma vida corporal, e não um ser corporal em uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais em uma vida material corporal. Então, nada disso aqui, de materialmente falando, nós vamos levar. Para que ter o poder, para que ter a posse, para que ter o prestígio, né? Não vamos levar nada disso. É só um reconhecimento materialmente falando. Eu vou apressar mais um pouquinho aqui por causa do nosso tempo, e depois, se for preciso, a gente volta de novo com mais detalhes do assunto, né? Então, o autoconhecimento. Nós temos a necessidade de fazer essa viagem, esse mergulho em si mesmo. Mas fazer essa viagem de uma forma respeitosa, delicada, planejada, pensada, compassada, que nós respeitemos nós mesmos. Não adianta chegar e querer mudar de uma vez, né? Nós vamos reconhecer, vamos analisar, né? Vamos nos respeitar e vamos ir mudando isso gradativamente. A primeira etapa crucial desse processo é o reconhecimento. É ter foco e buscar conhecer em nossa personalidade as emoções que nós temos que não são boas e as que são boas. As virtudes a gente melhorar e as mazelas a gente também aprimorar de forma que elas se melhorem, né? Não que fiquem pior, mas trabalhar de forma que elas sejam melhoradas. E uma vez encontrando, né, esses sentimentos, a gente tratar de maneira cuidadosa. Em vez de entrar num processo de culpa, de autopunição, de autodestruição, de autoacusação, é a gente entrar num processo respeitoso, né? Misericordioso, compassivo conosco mesmo. Tratar bem nós mesmos. Né? Você é invejoso, eu sou.
mas eu posso melhorar. Então, é você se autoconhecer, mas se acolher para se curar, que é a outra parte aqui, que é o acolhimento e cura. Então, para começar a nossa cura, nós temos que acolher essas emoções, sentimentos, comportamentos, observar, né, esse comportamento, defeito, ver o lado positivo desse sentimento e mudar o vetor, mudar a direção. É usar a dificuldade como uma propulsão para a mudança. Se eu estou vendo que está errado, eu preciso mudar, né? Eu preciso melhorar isso. E todo poder é autoconcedido. Eu sou responsável por mim mesmo. Nunca colocar a responsabilidade no outro. Quantos que a gente não conhece, né? Que usam uma muleta aí de uma vida inteira. Eu sou assim porque lá no passado eu sofri isso. E vive uma vida inteira na muleta. E quando que vai reconhecer que aconteceu, não tem como mudar, né? Ficou lá no passado isso, mas eu estou agora no presente e daqui para frente eu posso construir. Então, todo poder é autoconcedido. A gente precisa ter esse acolhimento e cura. E essa viagem que nós vamos fazer de autoconhecimento, ela pode ser comparada com um filme, né? Um filme futurista, às vezes um filme de guerra, às vezes um filme de comédia, às vezes um filme de fatos reais, às vezes um filme de terror, mas é uma viagem que, a partir do momento que a gente se propor a fazer, a gente tem que se respeitar, se cuidar e tratar compassivamente, misericordiosamente de tudo aquilo que a gente vai achar que não vamos gostar, né? Porque viver esse processo é extremamente difícil e, por isso, também extremamente rico. E temos que trabalhar a teoria e a prática juntos. Não temos como parar de viver para estudar a teoria e retornar. A vida vai acontecendo. E entre risos e lágrimas vamos nos conhecendo. O resultado é uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, porque para estar bem com o mundo, é preciso, primeiramente, estar bem consigo mesmo. Essa parte do acolhimento e cura, ela é bem profunda, né? Porque vai passar pela toda aquela fase do autoconhecimento, de você reconhecer, aí você acolher para poder se curar. E essa frase aqui, eu acho ela bem propícia, né? Viver esse processo é extremamente difícil, por isso extremamente rico. Temos que trabalhar a teoria e a prática juntos, porque não temos como parar de viver. E a vida vai acontecendo. E entre risos e lágrimas, vamos nos conhecendo. Porque a gente vai encontrar coisas ruins, mas também vamos encontrar muitas coisas boas. Nós temos muitas virtudes. E eu tenho certeza que a maioria das nossas virtudes são bem maiores do que os nossos defeitos. Mas, se a gente conseguir ainda mudar mais os defeitos e trazer eles para o lado bom, que bom que vai ser, né? Porque para a gente estar bem com o mundo, a gente precisa estar bem consigo mesmo. E aqui vem 10 formas, né? Vamos falar, não tem uma forma, mas assim, o que você precisa fazer, né, para começar essas etapas, né? Primeiro é questionar-se. Quando eu me deparar com algum sentimento, por quê? Né? Por que eu estou agindo assim? Por que eu me senti dessa forma? Por que meu amigo comprou o carro e eu fiquei tão irritada, ele me mostrando, achando bom e eu querendo esganar ele ali porque eu não tinha, né? Por quê? Por quê? Então, a gente começar a fazer esse questionamento. Aprender a dizer não, que muitas vezes tem coisas que nos incomodam, que a gente não sabe dizer o não, né? Mas é um não educado. A gente não vai ser grosseiro com ninguém, mas às vezes a gente tem que falar um não. Olha, eu não gostei dessa atitude, mas pode ser melhorada. Tudo que você falar de uma forma polida, de uma forma gentil,
pessoa às vezes pode até não gostar, mas vai entender também, né? Explorar coisas novas, experiências. Às vezes a gente está tão arraigado, tão apegado a fazer tudo da mesma forma, do mesmo jeito, que a gente não vê oportunidade, né? Às vezes no próprio trabalho, de experiências novas, de coisas novas, que vão nos fazer bem também. A gente está tão travado que a gente não consegue olhar para o lado. Estar sempre aberto às mudanças, né? Estar sempre aberto às opiniões, tirar um tempo para si, procurar ajuda. Muita coisa do nosso autoconhecimento a gente não consegue fazer sozinho. Então, tem os profissionais habilitados para isso. Fala da meditação, né, que a gente tem que aprender a acalmar nossa mente, da yoga, que é a mente e o corpo. A meditação, ela é bem salutar. Eu também não sei meditar não, gente, mas, assim, que eles falam que você educa a sua mente a ela não ficar tão atribulada, porque às vezes você começa a ter pensamentos que vão te levando a outros pensamentos que quando você vê, você não sabe mais nem o que você estava pensando. Então, é uma forma de educar a nossa mente, seria a meditação. Então, hoje a internet está cheia de cursinho aí para a gente fazer meditação ou escutar, né? Mas é tirar um tempo, né, para refletir sobre tudo o que nos acontece. E a meditação é uma forma da gente acalmar a nossa mente. Escrever, né, às vezes a gente escrever aquilo que está pensando, exercitar a gratidão. Agora parece que virou uma enxurrada de gratidão, né? Todo mundo posta lá uma coisa, posta a mãozinha de amém, gratidão. Então, assim, virou a onda da gratidão. Mas será que está todo mundo grato mesmo, né? Eu estou agradecendo por aquilo mesmo que eu recebi, né? A gratidão é você estar agradecido, estar grato, né? Então, exercitar isso de maneira verdadeira, né? Não só na aparência, como disse. E escutar mais a nós mesmos, escutar a nossa mente, né? Então, assim, isso aqui não é receita de bolo, né? Cada um vai ter os seus métodos para se conhecer e muitas vezes buscando ajuda de profissionais. Mas o básico a gente pode começar a fazer, que é questionar, né, o porquê daquilo e procurar ir se mudando. Como dizia Santo Agostinho, né, que falou bastante para nós da reforma íntima, que daí daria outro tema, né, aqui para uma palestra, mas Santo Agostinho, ele foi muito claro, né, que ele mandava a gente passar o nosso dia em revista. Que ele falava na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho afirma: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Todo esforço individual no sentido de melhorarmos nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levam a mudanças de comportamento. Desse modo, conhecer-se a si mesmo é a condição indispensável para nos levar a assumir deliberadamente o combate à predominância da natureza corpórea. Então, e daí tem o complemento, né? Que Santo Agostinho foi ainda mais específico na questão 919A, quando disse que uma das formas de realizarmos nossa reforma íntima seria realizarmos um interrogatório preciso de nós mesmos, procurando verificar como nos comportamos diante das muitas situações vivenciadas no dia a dia. Então, quando ele fala que combater a predominância da natureza corpórea é o nosso ser material, né? A gente tem que deixar prevalecer o nosso ser espiritual.
E a primeira forma que ele fala aqui é realizar um interrogatório preciso de nós mesmos, que é esse autoconhecimento, né? A gente começar a perguntar o porquê daquela atitude, o porquê que a gente agiu daquela forma. Essas perguntas daí vai gradualmente nos fazer melhorar. E vou fazer aqui o porquê é importante, né? Isso aqui foi escrito pelo Hamed, que também é um espírito, né? Por que é importante o autoconhecimento? E ele responde, está no livro Os Prazeres da Alma. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Que é o espelhamento, né, que a gente falou. É o que eu vejo no outro e não vejo em mim. Se você viu nele, pode ter certeza que também está em você. É o espelhamento. Então, por isso é importante, né, a gente fazer essas autoavaliações. E, por fim, né, a nossa reflexão, que é a nossa finalização, para aumentar o conhecimento, o autoconhecimento, é preciso termos a consciência de quem somos de verdade, avaliando nossos pontos negativos e positivos. O importante é termos a consciência de saber que o que fazemos é o reflexo de quem somos. Ao reconhecermos nossos pontos negativos, poderemos mudar cada um deles. E reconhecendo nossos pontos positivos, nos sentiremos mais confiantes em nossa capacidade de conseguir o que quisermos. Independente das críticas e opiniões alheias, e ainda que ninguém nos aprove, teremos autoconhecimento suficiente para nós mesmos nos aprovarmos e, principalmente, nos amarmos. E o trabalho mais difícil é sobre si mesmo. Então, isso está escrito num curso de reforma íntima do Educandário Espírita Caminho de Luz, Barra da Lagoa, acho que é Rio de Janeiro. Então, assim, eu achei essa frase inteiramente propícia, né, para a nossa finalização aqui, porque independente de opiniões, de críticas alheias, a gente não precisa que ninguém nos aprove. Se nós tivermos o autoconhecimento suficiente para nos aprovarmos e principalmente nos amarmos. E esse trabalho é muito difícil. Então, seria esse, né, o tema que a gente se propôs a falar hoje como um estudo, como um despertamento, né? Aproveitar esse momento que nós todos estamos mais reflexivos, né, com tantos acontecimentos, para começar aí essa jornada de se autoconhecer. E cada vez que a gente descobrir, né, um ponto positivo, a gente se tornar mais confiante em nossa capacidade de conseguir o que quisermos, e quando encontrarmos nossos pontos negativos, a gente também reconhecer e saber que temos a capacidade de mudar cada um deles. Então, seria esse a nossa reflexão de hoje. Grato pelas palavras, né, pelo conhecimento hoje. Realmente, né, a importância de nos conhecermos, até mesmo para podermos ter uma relação com o outro saudável, né? Porque normalmente aquilo que vemos no outro é o nosso espelho. E nós nos atentamos a isso, né? Grato novamente. Quero pedir para a senhora fazer a oração de encerramento. Sim. Sim. Vamos lá. Então, vamos nos colocar em posição confortável, né, todos nós, e nos acharmos aí
né, com essa reflexão de hoje, né, de nos autoconhecermos, mas de maneira saudável, compassiva, misericordiosa, né, sem culpas, sem autopunição, sem querer cobrar de si mesmo. É mais um auto-amor, né, um conhecimento a mais para essa jornada nossa terrena. Então, agradecer primeiramente ao nosso Pai Maior, Deus, ao nosso irmão Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, pelo momento que tivemos hoje, da nossa palestra, e ao dormirmos, né, estejamos serenos, tranquilos, e que possamos irmos a bons lugares, às escolas, aos tratamentos, né, sermos colaboradores aí desses trabalhadores do plano maior. E termos a certeza que estamos de passagem e o que fizermos de melhor que pudermos é o que nós vamos levar dessa experiência corporal que estamos tendo. Somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. Então, é valorizar, né, cada dia, cada minuto. O passado, ele já ficou, o presente é o agora e é o que nós temos que fazer, né, é o que estamos construindo, e o futuro ainda não nos pertence. Então, temos que viver o agora. E agradecer por tudo o que recebemos hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, dona Alessandra. Obrigado a todos que estiveram presentes conosco nesta noite, tá? E que a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite a todos. Tchau, um abraço, né? Um abraço. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Tchau.